é uma das travessas aqui do nosso bagageiro que rompeu. E acho que é importante mostrar que nem sempre tem aquele glamour todo da praia, né, que a gente tava. A gente evita ao máximo dirigir de noite, então geralmente é mais por segurança, né? Que legal, eles são argentinos, viajaram toda a Sul-América, venderam o carro deles na Argentina e agora foram para os Estados Unidos, para Miami, compraram um carro americano e estão descendo para conhecer México e América Central. E sabe quanto custou? Sem fazer uma trilha sem ter certeza que vai chegar, né, em algum lugar. E aqui nesse estacionamento que a gente tem dormido, fica um hotel bem aqui. Todas essas luzes aqui ficam acesas durante a noite, então fica bem iluminada essa parte aqui. A gente está aqui então com a bunda do carro na parede. Tem o mar aqui, com uma base da marinha, então sempre tem esse navio de guerra aqui. Aqui tem um pierzinho que uns pescadores de manhã cedo saem, então tem uma movimentação bem de boa. O montão de veleiro aqui para trás, apoitado aqui nas poitas. E para cá tem entrada de uma praia pública. Essa praia a gente não entendeu muito bem qual que é o esquema. Para a direita aqui parece que qualquer um pode acessar, só que para a esquerda aqui é só o pessoal do hotel. Então a gente tem que explorar melhor aqui, mas a gente vê muito pescador indo lá pro final para pescar. Muito bonito, porque mesmo numa área que é de porto, né, que tem muito barco, a água é transparente. Até essa praia teoricamente ruim é bonita. Vou dar uma caminhadinha aqui antes de começar as coisas que a gente precisa fazer aqui na cidade, antes de voltar pra praia, né? Pra relaxar e curtir entrando no mar, porque aqui a gente só vai ficar de olho mesmo. Primeira parada foi orçamento de solda. Isso. A gente precisa de uns pontinhos de solda, né? De, sei lá. Depois eu vou filmar ali melhor o que é pra vocês entenderem. Mas é uma das travessas aqui do nosso bagageiro que rompeu. E aí quando a gente passa muito buraco, ela fica sambando ali, faz um barulho estranho. Até o ponto que vai quebrar e encostar no teto. Então a gente quer fazer uns pontos de solda ali, sem tirar todo o bagageiro de cima do carro, né? Então seria só pelas laterais e por cima desse tubo, tubo quadrado, mas chama de tubo, de ferro. O cara tá cobrando 300 pesos. Tá caro um essa absurdo, primeira, por alguns pontinhos de solda orçamento. ali. Vamos seguir então. Então, o que está acontecendo aqui no nosso maleiro não, bagageiro, né? É essa travessa daqui, essa aqui, tá quebrada. Então, soltou a solda aqui, então a gente tá querendo refazer essa solda aqui. O problema é que para fazer por baixo, provavelmente tem que sacar todo o bagageiro. Se eu só afastar essa caixa lá pro outro lado, né, tirar os galões amarelos de diesel e afastar o maleiro, esse sim é o maleiro, lá pro lado do motorista, aí o cara consegue chegar aqui com o ferro de solda por cima e pelas laterais, que aí já seria o suficiente para manter preso durante as estradas de chão que a gente tem pego com buraco. Então essa é a ideia, afastar a caixa, alguém fazer essa solda por um preço justo e a gente continuar na estrada. Thiago foi lá em busca da solda e eu vou aqui para usar a internet do Starbucks, que tem uma internet boa, né? O meu kit, mochilinha e água. E aos poucos eles vão quase acertando o meu nome aqui no México. Antes era só Caro com C e sem o L, agora virou Carol com K. Uma hora vai dar certo.
Enquanto a Carol tá lá no Starbucks, eu arrumei um lugar aqui com um pouco de sombra para então tirar o nosso bujão de gás e os 3 galões aqui para conseguir soltar um pouco a caixa e afastá-la para o lado. Pronto, já conseguimos liberar espaço aqui. Agora é só soltar os grampos que prendem o maleiro por dentro e afastar um pouquinho aqui para a lateral, prender de novo e amarrar todos os galões. Eu não sei se eu amarro aqui em cima mesmo, só passei para trás por enquanto, mas ou a gente vai amarrar aqui ou jogar lá para dentro, né? Como é tudo só por um tempo curto, acho que eu vou jogar lá para dentro e depois passar tudo aqui para cima de volta. Esse maleiro é preso com 4 peças que descem U e essas boletinhas aqui na rosca, e aí vem aqui por baixo e pega nessas travessas. Então é só soltar um pouco ali aquelas borboletas, que aí ela fica solto já, e aí é possível jogar pro lado. Feito! Aqui na casa tá uma zona, mas a gente conseguiu afastar aqui a caixa. E agora dá pra ver melhor a fissura aqui que fez no ponto de solda. Dá pra ver que rompeu a solda bem nesse ponto aqui. E é exatamente esse barulho que a gente tem escutado quando o carro passa em algum buraco mais forte, com um pouco mais de velocidade. Beleza, vamos fazer essa solda logo para voltar toda essa bagunça pro lugar. Acabando de sair daqui de um... Aqui tá escrito torneiro, mas tá mais tipo preparação de carro que o pessoal faz aqui. O orçamento foi 200, eu dei uma chorada, 150. Ele falou que consegue soldar ali por baixo também, que a pistola dele alcança... Vamos ver. Ele falou que não pode fazer agora, senão já teria feito por 150, um cartão absurdo. Só que ele não pode agora, falou para voltar 1h da tarde. Vamos ver, enquanto isso eu vou procurando outro lugar. Se achar mais barato e que consegue fazer na hora, a gente já faz. 150? 150? Nossa, por 100? Tá ficando mais barato. Esse aqui já aceitou fazer por 100, só que também tá com o carro ali na entrada da oficina e não dá para fazer agora. Teria que voltar daqui umas 3 horas, que é quando o carro sairia. Vamos ver, eu vou continuar caçando, se eu achar algum que faça na hora, já manda ver. E tá difícil de encontrar alguém que queira fazer o trabalho aqui, viu? Esse já é o 3º que eu tô passando e me recomenda para ir para outro, porque ou tá para sair para um serviço, ou porque tá muito ocupado. Os caras estão com preguiça de trabalhar por aqui. E depois de passar em uns 5 talheres, né, que chama aqui, é tipo oficina, eu cheguei num senhorzinho que acabou de voltar do almoço. Ele tava até mastigando alguma coisa, uma maçã, sei lá. Falou que posso estacionar aqui perto da oficina dele por 100 pesos, que vai fazer agora. O pessoal tava com preguiça, viu? Nessas 5 que eu passei, os caras nem saíam de dentro do lugar para ver o que era para fazer. Simplesmente falava soldadura, eles, o soldador não veio, tem que levar em outro lugar, aqui não vai rolar. Mas beleza, vamos ver se dá certo. Foi, acho que 5, no máximo 10 minutos, serviço feito, paguei 100 pesos pro cara, tá ótimo. Acho que é por isso que eu fiquei tão indignado de passar em tantas oficinas e os caras ficar com preguiça de fazer o trampo, porque é um negócio tão simples. O cara botou a escadinha ali, subiu, fez o serviço e já tá pronto. Beleza. Agora é só voltar tudo pro lugar, né? Acho que ela vai até aproveitar, dar uma raspada, passar um pouco de galvanização a frio que a gente tem aqui, né? Com zinco, uma tinta preta nessa parte que está exposta agora. Botar tudo pro lado e já era. Perfeito. E o dia hoje foi produtivo. Já tô de volta aqui no Tortuga. O vídeo já se viu, que hoje é quinta, né?
O de domingo já tá também pronto, já tá programado. O Thiago já comprou as coisas todas necessárias. Solda foi feita, certo? tá tudo comprado, falta lixar bem o bagageiro ali e pintar. Mas Isso isso vai ser fica amanhã. pra amanhã. Né? Amanhã. E agora, o Thiago tá precisando de um banho. Acho que a gente vai parar em algum lugar pra tomar um banho. A gente não quer parar no mesmo lugar que vai dormir pra não incomodar ali, né? Porque faz uma aguaceira, não que vai sujar nada, vai mais limpar o lugar do que sujar. Mas é melhor deixar separado. Toma banho em outro lugar. Vai lá pra dormir onde a gente acordou, né? Com os veleiros, bem tranquilo. Uhum. Amanhã, então, de manhã, a gente continua por aqui pela cidade. E se tudo der certo amanhã mesmo, vamos Vai pra praia. Espero que sim. Acho que é importante mostrar que nem sempre tem aquele glamour todo da praia, né, que a gente tava. Então, a gente estacionou aqui, tava morrendo de fome, que a gente ainda não almoçou. A gente tem um frango assado que a gente pegou no mercado agora há pouco. Vou fazer um molho de tomate, um macarrão. Ô Thiago, tô escutando ele aqui já mexer no maleiro. O que você tá fazendo aí em cima? Tô lixando, aproveitando que já tô sujo mesmo pra continuar lixando. Tá lixando o maleiro. Aqui nesse estacionamento. Tô falando que tem que mostrar que não tem glamour sempre, igual daquela praia paradisíaca. Seria bom se fosse sempre assim, né? Então essa aqui é a vida real no motorhome. Dias mágicos numa praia deserta e dias de fazer coisas, arrumar o carro, consertar coisa, fazer comida num lugar não tão bonito, mas não é ruim. Faz parte da viagem. E a gente já acordou por aqui, já estamos dentro do carro e vamos até o supermercado para garantir algumas comidas. O Thiago vai mexer lá no estacionamento mesmo? Vamos ver, se tiver uma sombra, carro. alguma coisa, a gente aproveita e faz uma pintura na parte aqui do maleiro, né, que tá faltando Já isso. arruma aqui o maleiro pra gente poder seguir pra praia. Então depois de lixar mais um pouco ali a parte do ferro, né, do bagageiro, a gente vai começar as pinturas. A gente tem esse aqui que é galvanização a frio, então a gente vai passar só em alguns pontos, porque por baixo dessas travessas que tem aqui no carro, não chegaria o spray, né? Sujaria tudo em volta e não pintaria a parte do ferro mesmo. A gente também tem um anticorrosivo, essa é de outra marca. Esse aqui é só galvanização a frio, então ele é cor zinco, né? Esse aqui já fala que é anticorrosivo, então já é negro. E a gente também tem uma tinta lá da Argentina, olha só. Essa tinta Como tá a tampa dela, toda oxidada. toda oxidada, mas tá A vindo tinta com a parece gente boa. e chegou na hora de usar ela. A gente vai usar com o rolinho nessa parte de baixo das travessas, que aí com o rolinho acaba chegando, que a travessa tá assim, né, aqui no carro, e aí com o rolinho passa assim por baixo e meleca tudo pra ficar tudo pintado. Esse é o plano. E vai usar a caixa que estávamos guardando até hoje, né? O notebook, né? O notebook venceu os 3 meses dele já faz uns dias. Sim, pra quem não viu aqui, a gente comprou um notebook aqui, estando no México, porque a gente tinha um antes, que foi roubado lá no Peru, mas isso daí é a história que a gente já tá repetindo algumas vezes. E a gente tava guardando a caixa desse notebook pra, se desse problema, a gente devolver lá pra Amazon. Não deu problema, tá funcionando bem e a caixa será utilizada finalmente. Isso porque ele é usado, né? O notebook não é... Você falou Ele isso? é reformado, né? Ele é reformado, ele não compramos ele novo, então a gente tinha 3 meses de garantia. Então se desse algum problema nesses 3 meses, a gente botava de volta na caixa, mandava lá pra Amazon, eles devolviam o dinheiro. Mas agora tudo certo. Tudo certo, então já E agora já vamos usar passou essa o prazo caixa de 3 meses. para forrar o teto e fazer a pintura aqui do bagageiro. A ideia é o seguinte: passar a galvanização a frio nessas partes mais expostas, depois vir com o spray e a tinta líquida com o rolinho e com o pincel, vir assim por baixo, sem sujar o teto do carro, e pintando por baixo e nos cantinhos com o pincel, tipo esse aqui. O plano é muito fácil. Na execução, o difícil é não sujar tudo.
essa é a parte perigosa, para não sujar todo o teto. Primeira demão aqui das travessas já está feita. Essa parte de cima aqui que ainda está com a galvanização a frio, depois eu pinto tudo no spray. Mas as partes mais complicadas aqui de se alcançar foi até que bem com o rolinho. Achei que ia ser um pouco mais difícil, mas foi de boa. E agora esperar dar uma secada e passar mais uma demão. Não sei nem quantas eu vou passar, talvez umas 3, para ficar bem, uma camada bem grossa de tinta. E depois de 3 demãos de tinta preta, por enquanto vai ficar assim. Vamos esperar secar e aí talvez passar um pouco mais de spray, aquele que chama anticorrosivo. Serviço realizado. Estamos comendo um sanduíche aqui de almoço, que a Carol fez aqui do estacionamento do mercado, que a gente parou aqui por causa da cobertura. A gente deve passar no posto para encher mais um pouco a água e aí sim partiu praia. Hoje ou um dia, quem sabe. Amanhã. Tá na hora do mercado. Percebeu que na cidade a gente não tá filmando quase nada porque quer ir logo pra praia de novo, né? Então a gente parou, tomou um banho, por isso estamos assim, limpos. Thiago limpo. Fala na hora de tomar um banho. Vamos comprar algumas coisas aqui pra ficar já tudo pronto pra praia. E alguns minutos depois, já estamos aqui com as compras. Foi interessante que hoje é Black Friday, né? Hoje é dia 29 e não tem nada de Black Friday no supermercado. Eu achei que fosse ter alguma coisa pela proximidade com os Estados Unidos e no Brasil tem tanto, né? Pois é. Que não tem nada. Não tem nada de nada. O que tem de bom aí que a gente comprou? Legumes e verduras, pasta de Batata, feijão, cenoura. atum. Pastinha de feijão esse aqui. Isso aqui a gente tá comendo já desde a América Central. Isso aqui é muito prático. É só o feijão batidinho, né? Com uma pasta e com alguns temperinhos. De diferente, o vinho, que quase a gente não pega, mas estava na promoção, né? Esse vinho aqui é argentino. Tomamos muito na época da Argentina, né? Esse negócio aqui que a Carol acha que é Vieira, aqui tá como calo de almeja. A gente Se for Vieira, tá barato, né? 80 pesos, 400 gramas, mais ou menos. Queijo. Isso. E o quilo do frango também tava super barato. Peito de frango tava 89 o quilo do peito de frango já sem osso. Tá bom, tá. Um pão, uma tortilha pra gente comer com a nossa pastinha de feijão, pepino. E vamos guardar tudo e sair daqui. Pós-mercado, paradinha pra encher o tanque de água, mais um pouco. Só pra completar, né? Já que a gente gastou num banho. Banho e tudo mais. E a gente achou uma torneira aqui dando sol. No estacionamento que parece que não é de lugar nenhum. Acho que estão meio que reformando, ainda não abriu o estabelecimento que tem aqui. A gente checou, tem água na torneira. Vamos aproveitar. E a gente já tá chegando aqui no ponto onde a gente vai dormir. É uma praia que fica, uma praiazinha, né? Que fica bem perto do porto, onde a gente desembarcou aqui na Barra Califórnia. E fica bem mais perto da outra praia que a gente queria ir, que a gente vai amanhã. Mas acho que algumas considerações a ser faladas, que a gente evita ao máximo de dirigir de noite. Então geralmente é mais por segurança, né? Que a gente tem que se locomover de noite assim. Mas dessa vez, como a maior parte do trecho a gente já tinha feito, que era até o porto, né? Que aqui acho que está menos de 1 quilômetro para frente do porto, de onde a gente chegou. A gente já conhecia a ruta e sabia que ela era bem sinalizada, tem segurança, porque tem o pessoal do porto, passou por resort, passou por marina, então foi bem de boa. É isso aí, vamos estacionar e amanhã a gente mostra melhor como é que é o esquema. E a gente tá chegando aqui onde a gente vai dormir e olha a quantidade de motorhome. A gente tava tão só a gente naquela praia lá, é o Saltito que a gente mostrou pra vocês, que era quase que a nossa casa aqui já na Barra Califórnia, e aqui um monte de gente. Amanhã a gente filma melhor.
gente acordou aqui na praia Pichilingui, que tá no caminho da praia que a gente quer chegar ainda, né? Que é Balandra, que é uma das praias mais bonitas aqui da Barra Califórnia, pelo que a gente escutou falar, né? E um dos seguidores até avisou a gente que parece que tem fila pra entrar na praia, então tem os horários corretos. Sim. E aí você tem que chegar, ficar na fila, porque parece que tem limite fila. de carros. E aí a gente toma café da manhã devagar, acorda com calma, então é bem capaz que a gente chegue lá e não... Hoje é sábado, né? E não consiga entrar hoje, Sim. né? Aí provavelmente a gente dorme em alguma outra praia perto. E aí depois, quando tiver mais de boa no domingo ou na segunda, a gente vai. Sim, Esse é o vamos ver. Então primeiro, toma café da manhã, o que você vai fazer? Eu vou continuar os trabalhos do bagageiro, né? Porque já foi feita a parte onde a caixa fica, mas aí tem outros pontos de corrosão, tipo esse aqui, por exemplo. Então tá estufada aqui a tinta, aqui é bom dar uma lixada, passar um pouco mais de... passar esse galvanização a frio que a gente tem e depois bater mais uma tinta. Fazendo aos poucos. O principal era aquela parte lá. Já vi que tá bem seco, né? Já vi que tá bem seco, a solda já foi feita, já deu uma tratada ali. Agora é soltar de novo o maleiro e passar pra lá pra conseguir passar todas as porcarias que a gente tem pra cá, pra cima. Trabalho. E aqui é o lugar que a gente dormiu, então. É pé na areia, né? Tem uma prainha aqui. Tinha bastante pescador vindo, vários motorhomes aqui. Até saíram já alguns de manhã, mas tem uns 3 ou 4 pra lá. Tinha pra cá também que já foi, deve ter ido pra essa outra praia. Curti aqui um pouquinho de... O Thiago tá perguntando como funciona aqui o passeio. Porque aqui fora tem bastante turista. E aí passam uns barquinhos e levam pra lá. O que eu tô entendendo aqui é pra ver tubarão-baleia. Deixou o carro ali e tá indo conhecer o carro aqui do Matias e da Melody. Olha que legal, eles são argentinos, viajaram toda a Sul-América, venderam o carro deles na Argentina e agora foram para os Estados Unidos, para Miami, compraram um carro americano e estão descendo para conhecer México e América Central. E a gente vai ver o carro deles agora. Ramón. Uau, é Pequeño, enorme, não? Sí, para dirigirme. Nossa, um grande. É um caminhão. É grande, olha só a altura. Caramba. Y este está a la mitad. Se abre todo. Sim. Uau. No, porque las dejo adentro. Pasen, chicos. E olha que legal, a gente conseguiu dar pra eles a cadeirinha de Ah, praia. as que cadeirinhas a gente sem tava querendo dono já agora. se desfazer, mas não queria jogar fora. Queria dar pra alguém. Vai ser útil No, agora. agarra el guardo porque no creo que roben aqui. Não, Sim. Uau. Caramba, é muito grande. Que legal. Nossa, olha, é muito confortável. uau. É uma casa, é uma casa de verdade. Super grande. Tem TV, tem de tudo. Tem na cama a Cariba. pia, Claro, ahí están los paneles solares. micro-ondas, fogão. A cama. Ah, tem Sim, outro quarto. Aquí otro cuarto. Esto Por eso también, todo panel solar. esto también aquí es cama. Aham. Então vocês Nossa, cabe tem dois, várias quatro, camas. 6 pessoas? Geladeira aqui, 5 pessoas. 5 bien. Esse seria freezer, Claro, pero es grande. chuveiro. Puedo ir assim? Sí, tranquilo, vamos a su casa. Chuveiro, o quarto. Nossa, enorme. Tem outra TV. Sim. Gente, olha essa vista do quarto deles. Y ese É mais impressionante ainda. Ah, o banho. Que é o banheiro. Caramba! É enorme! Gente, olha, se você acha que é perrengue viajar na estrada, Vamos a algo más pequeño.
tem coisa bem luxuosa aqui. E eles falaram pra gente que pagaram $23 mil lá em Miami. Pegaram esse carro aqui com tudo já. Com tudo, ventilador, TV, micro-ondas, geladeira da Dometic. E sabe quanto custou? Quanto custou? $23,000. É incrível. Tá Pelo super tanto de bem. coisa que tem, do estado que tá. Ah, parabéns. Muito bem. Congratulações. Essa aqui é a parte de fora. E ainda tem um monte de espaço aqui pra guardar coisa. E se carregar. Aqui fica a bateria. Claro, conecta na mangueira, 2 minutos carga. Aí é o quê? O gás, o bujão de gás. Uau. É dentro? Sim. E aí já tem o generador. Mira. Sim. Já mira a chave. Pois é, esse aqui, eu acho que se a gente tivesse um desse aqui, a gente viveria por anos e anos, porque realmente é uma casa aqui dentro. Tudo bem que ele é bem maior, né? Então, para chegar nos lugares que a gente vai hoje em dia, ele não é adequado. Mas para viver, Una puerta. eles estão aqui na frente da praia, com toda a estrutura. E depois de conhecer o Matias e a Melody e fazer todas as perguntas possíveis e imagináveis sobre a compra do motorhome lá nos Estados Unidos, eu já passei aqui a caixa preta pro lado esquerdo, de volta. Já vi que tem que dar uma tratada aqui nos ferros que estão embaixo dos galões também, mas já passei tudo pro lado onde tinha que ser. Prendi aqui com essa catraca o nosso gásinho e tá tudo posicionado no lugar de novo. Tá na hora de fazer a comida então, né? Fazer o almoço. Tá meio caótico, que a bomba de água da água parou de funcionar, então a gente tá com o nosso Borrifador. plano B. Sim, daqui a pouco a gente mexe nisso também para tentar resolver. Fazer um macarrão com um negócio que a gente comprou no mercado diferente, chamado calo de almeja. Sim, a gente tá pensando que é parecido com vieira, né? Tipo, A gente- é, eu parece- nunca comi vieira, pelo menos. A Carol já comeu, né? Comi uma Parece vez. um... É como bem chama? suave, assim. Ah, achei Mas- que era tipo um marisco. Tipo um marisco, mas com sabor mais neutro. Vamos Mas ver, eu comi- faz descobrir tempo se é que eu bom comi isso aí. E não tinha tantos, assim, pra lembrar do nome. Era só uma com um montão de outras coisas. E o problema dessa bombinha é o... Pressostato. A Ciflu é muito boa, é uma marca muito boa, só que ela sempre dá problema no pressostato. Então na outra que a gente tinha, deu problema no Que pressostato. também era Ciflo. Uhum. E agora essa tá acontecendo isso. Vamos ver. Eu já vi que tá chegando. A primeira coisa que eu sempre faço é ver se tá chegando 12 volts nela. Tá chegando. A gente já cutucou os fios aqui atrás, que vão pro pressostato, inclusive. E ela meio que dá umas ligadas e desligadas. Agora a gente vai sacar a bomba fora, abrir, ver se tem alguma coisa bloqueando, se não tem, se, sei lá. Se é alguma coisa fácil, né? Ou se... Qualquer coisa, temos uma de backup, Tem uma chinesa, uma né? backup chinesa, isso aí. Aí a gente tira essa e põe a outra. A gente chegou, a gente soltou a bombinha aqui de onde ela fica na madeira. Chegou onde vem o 12 volts positivo, que é esse cabo aqui. E aqui tem o pressostato, que quando a gente abre lá a torneira, diminui a pressão, o pressostato sente e aí aciona o motor da bomba. Está aberta lá a água, você sabe? Tá. Então, a nossa bomba já está ligada, os 12 volts estão chegando aqui. E a torneira aberta. Torneira aberta para ter pressão negativa aqui. E aqui a gente estava fazendo um jump, né? Ligando o 12 volts direto nesse outro cabo que ligaria a bomba. E assim funciona. Tá saindo água lá, pelo barulho. Então, conclusão, o pressostato foi pro saco. Vamos ver como faz. Se a gente liga um no outro e aí fica acionando no switchzinho, né? No interruptor, ou se já troca ela. Não sei se eu tô fazendo certo isso aqui, mas pelo que eu li, se come ou crua ou levemente cozida na manteiga e no alho. Então eu coloquei manteiga, alho, coentro e agora eu coloquei essas bolinhas aqui de caldo, que seria similar à vieira. Vamos ver se vai dar certo. Eu só vou refogar um pouquinho e misturar o macarrão aqui por cima depois. E aí tá pronto. Comida pronta. Hora de experimentar essa vieira então, hein? E aí? É boa. Bem suave mesmo. Bem macia, né? Muito bom. Quero ver se tá boa hoje, hein?
Resolvemos provisoriamente que vai ficar até dar problema na bomba. Aqui a gente fez o bypass então, no positivo dela. E aí, como que a gente liga e desliga? Vai ser aqui no interruptor. Então assim tá ligado, não tá saindo água para lugar nenhum, tá pressurizando na linha. E a gente vem aqui e abre um pouquinho a torneira e depois desliga aqui. Vai forçar um pouco mais a bomba, mas é uma gambiarra para tentar resolver isso, para não ter mais trabalho de trocar, né? Então assim é mais fácil, só fez a gambiarra e já era. E a gente tá saindo para dar uma volta e explorar o terreno aqui, né? Sim, ver se acha um banheiro. Porque aqui, diferente da outra praia, não dá pra usar a natureza. Tem muitas pessoas. Tem muita gente, é claro que a gente tem que respeitar. E vamos caminhar, conhecer um pouquinho como é também. Uhum. Tá gelado? É, pra essa hora tava bastante calor hoje. Uhum. Porque aqui é um lugar mais abrigado do que a outra praia, então não tem tanto vento. Tem muito mais mosca, mas faz bastante calor, só que a gente acabou não entrando na água por conta do problema da bomba d'água, né? Não ia dar pra tomar um banho depois. Bom, meta alcançada. Aqui tem um restaurante. Uhum. Tem bastante gente vendo o pôr do sol aqui, né? É. A gente andou aqui até o final e o carro Tortuga tá parado ali. E daqui dá pra ver a quantidade de motorhome que tá ali parado também. A gente tá mais ou menos aqui. Nossa, não dá nem pra ver o nosso. É tão pequeno, perto dos outros são gigantes. A gente acordou mais um dia aqui na praia Pichinguina, eu acho que é esse o nome. A gente já foi caminhar, fomos pra lá, até que a gente jogou a bolinha lá pro cachorro. Bolinha não, era uma garrafa que tinha pro cachorro do pessoal que tá de motorhome. Fomos à caça de banheiro, que hoje foi uma pequena saga, porque o primeiro que tinha ali do restaurante estava fechado, então a gente foi um pouquinho mais pra frente. Encontramos outro, então é assim, é bom que faz a gente também dar uma caminhada matinal. Conhecer o terreno. Conhecer outras pessoas, fazer um café da manhã. E a gente parou aqui do lado dos amigos lá da Argentina que a gente mostrou a van deles ontem, né? O trailer. Van não, né? Acho que é um trailer, né? Não. De filme.
RV, né? Que chamam os americanos. Vamos aproveitar enquanto ainda tá bastante calor aqui, né? E a bomba d'água já está funcionando pra gente tomar um banho depois. Entrar um pouquinho aqui no mar. Parece estar bem rasinho ele, a maré tá bem baixa, né? Mas vai estar refrescante. A gente vai pegar o stand-up do amigo aqui, que a gente não tem, e usar um pouquinho aqui nesse mar. E agora, hoje é domingo aqui, ó como tá cheio de carro. E aí? Muito bom. Peguei um vento ali que não tava tendo força suficiente em pé, tive que ajoelhar pra ter força pra não bater nas pedras. Mas tirando isso, foi bem tranquilo. Sim. Deu pra subir fácil. É um pouquinho instável essa prancha. Ela é mais fininha, mas é legal. Depois se acostuma, vai bem. Depois que acostuma, vai bem. E chegou a hora de ir embora dessa praia. Depois a gente planejou vir passar uma noite e ir já lá ir pra Balandra. outra praia. Passamos 3 noites aqui, 4 dias. Como a gente ficou lá com esse pessoal que a gente conheceu, né? O Matias e a Melody, que são os argentinos que a gente mostrou aquele carro. E também era fim de semana, né? E a gente achou que Balandra ia estar muito cheio. Hoje é segunda, eu acho que hoje é o dia bom pra ir. Sim. Vamos seguir e conhecer então mais praias. Sim. E nos despedimos dessa pequena prainha aqui de águas claras. Caminho e se meteu nele. Vamos ver onde vai levar a gente. Balandra é uma praia super turística que tem horário de acesso e falam que até de fila, né, por conta de limite de carro. Sim, e a gente sabe que tem um mirante que você consegue ver a praia meio que de um ponto mais afastado e tal. Sim, e tem uma seguidora aqui, a Mari, que deu de dica de ir para esse mirante e entrar. Agora a gente não tem certeza se era de carro ou se era a pé. Então a nossa ideia era parar ali no mirante e não daria para passar de carro e tentar fazer a pé. Mas a gente viu essa trilhinha aqui e estamos tentando ir. Eita, tem umas pedras gigantes lá no chão. Cuidado, hein? Como tá aí? Tem buraco? Aqui dá pra ir.
deixou o carro então estacionado até onde dava pra chegar e agora a gente tem que ir a pé. Vamos ver onde essa trilha vai levar. O caminho passa aqui do lado de um mangue. É estranho aqui. Uns barulhos. A gente consegue ver uma pontinha do mar agora. É estranho fazer uma trilha sem ter certeza que vai chegar, né, em algum lugar. Mas aparentemente chega numa praia bonita. E lá a gente conheceu então alguns viajantes, então aproveitando para colocar eles aqui no nosso mural. Aqui a gente tem os colantes de todos os viajantes que a gente conheceu na viagem, de todos que tinham colante, né, para dar pra gente e colar. Então tá ficando bem cheinha a nossa parede aqui. Nossa, é o nosso teto solar aqui, tem um uso muito bom. Colante, pra quem não é de Santos, é adesivo. Então, esses são os adesivos dos viajantes, né? Mais um aqui. Os nenitos. Nenitos. Ah, nenitos viajeros. Aqui pra colar. Vários argentinos por aqui estamos conhecendo. Tá bem bonito.